Vamos falar agora da Fundação Softville, que em 2021 teve uma mudança, né, na estratégia de atuação. A fundação já existe desde 1995 e em 2021 pegou toda a expertise, né, em mais de 25 anos no fomento de projetos de inovação e se transformou em uma escola de negócios. E a unidade é especializada em capacitar gestores para impulsionar projetos inovadores. Pedro Chioga, que é coordenador executivo da Fundação, está aqui ao vivo conosco na bancada do nosso Jornal da Manhã para contar um pouquinho dos detalhes e de toda essa mudança. Pedro, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de conversar aí com vocês e com o público. Muito bem. Ô Pedro, o que mudou, né, com a implantação da Escola de Negócios da Softville? O que fez vocês apostarem nessa formação? Legal. Fundação Softville é uma fundação bastante tradicional, né, e antiga assim, na história da cidade. A gente trabalha com tecnologia e inovação há bastante tempo, mas veja que toda empresa, toda organização precisa inovar, até mesmo aquelas que apoiam a inovação, né? Então, a fundação ela foi criada numa época que não existia internet, celular, né, que aluguel, os espaços eram super importantes, né? Hoje em dia a gente tem home office, internet rápida no celular e tudo mais, né? Então, a gente precisou se reinventar, né, se adaptar à situação de hoje. Então, hoje existem vários mecanismos para quem quer inovar, quem quer se desenvolver dentro da tecnologia, aceleradoras, programas do governo também. Então, entendendo esse processo, a gente foi não só forçado, mas a gente entendeu que era preciso, né, a gente se reestruturar e se reinventar. Então a gente, há alguns anos já, quase 4, 5 anos, a gente vem entendendo o que a gente precisa fazer para continuar agregando valor para esse empresário, para esse novo empreendedor, né? Então, nos últimos anos a gente vem fazendo esse trabalho de investigar quais são as necessidades desse pessoal, né? E aí, entendendo essas necessidades, a gente veio reestruturando o portfólio de produtos e serviços e a gente tem entendido que é importante a gente trabalhar, né, continuar, né, essa tradição, essa história de trabalhar com tecnologia e com inovação. E aí a gente entendeu que era importante trabalhar com esses líderes e liderados no sentido de aumentar a competitividade, né, a produtividade, para continuar desempenhando o papel da fundação, né, que é ajudar o desenvolvimento econômico, social e econômico na cidade, né? Ô Pedro, e qual é a principal dor ou as dores desses líderes, né, quando vocês entram e chegam com essa oferta de capacitação e de atualização no que diz respeito ao que está acontecendo no mundo corporativo, hein? Legal. Eu acho que esse talvez seja um dos outros pontos que vem mudando nos últimos tempos, né? Então, hoje a disponibilidade de conhecimento é muito grande, né? Não só a disponibilidade quanto o custo. Então hoje na internet, podcast, né, a gente tem inúmeras fontes de conhecimento muito bom e barato. Inclusive até com essa questão de pandemia que acelerou esse processo, né, a gente tem disponível conhecimento do mundo inteiro. Então conhecimento, por exemplo, de universidades de ponta na Universidade dos Estados Unidos, por exemplo, né, tem custo zero, né, pra gente. Só que a gente entende que adquirir ou absorver esses conhecimentos tem algumas barreiras, né? Barreiras assim das próprias pessoas. Pô, tem a operação do dia a dia das suas empresas, então tem que parar para estudar qual conteúdo eu devo adquirir, né? Então, pô, se eu entrar na internet e for buscar sobre um assunto, de qual fonte eu vou pegar, né? Qual o assunto melhor? Porque senão a gente vai passar milhões de anos, né, adquirindo informação na internet. Então tem coisas que são importantes, que são curadoria dos assuntos, né, quais autores são os mais legais. E eu acho que o conhecimento não é só a gente ficar na frente de uma tela ouvindo um áudio, é se conectar com as pessoas, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa lacuna, que é muito o relacionamento entre as pessoas e a curadoria desses conhecimentos. A gente tem trabalhado bastante na linha de eventos. Então, eventos tanto verticais, como a gente estava falando aqui, que a gente trabalha em alguns setores, né? Então, a gente hoje trabalha com empresas de tecnologia. E aí a gente escolhe alguns setores para nichar aqueles assuntos. Então, por exemplo, vamos trabalhar então dessa vez com assuntos de tecnologia e inovação na indústria. Depois vamos trabalhar em tecnologias e inovações na construção civil, na saúde.
Porque o cara quer acordar de manhã e ouvir aquele conhecimento, né, específico para o mercado dele. Mas a gente trabalha também em alguns eventos transversais. Então, por exemplo, marketing. Todo mundo utiliza marketing, né? Então, dentro desse nosso hall de empresas de tecnologia, quais são as melhores práticas, as melhores ferramentas que se tem aí sobre marketing? A gente também é abordado por, né? A gente como empresa é abordado por um monte de fornecedores, né? Mas para as nossas características, então, quais são os melhores? Então, a gente traz gente que esses empresários, né? Como é que eu posso dizer, entendem que faz sentido para o negócio deles, né? Se conectam e tal. Então a gente trabalha muito nisso, né? Tentando conectar as pessoas com conhecimento que realmente faz sentido para elas naquele momento. Ô Pedro, você comentou ali, né, que quando a fundação começou lá atrás não tinha internet, a questão do espaço era muito importante, depois, né, a gente veio com a pandemia evidenciar o home office. Enfim, né? São mudanças que vão agregando. Vem aí, né? A inteligência artificial que já está muito presente na vida da gente. Mas assim, ó, qual é a metodologia diferenciada de vocês, né? Que vocês oferecem para evitar justamente esses erros cometidos por quem tenha, né, aquela ideia inovadora, mas, enfim, não consegue deslanchar, né? Não consegue startar, enfim. Legal. Eu acho que assim, ó, na medida que os negócios vão mudando, o contexto dos negócios vão mudando, essas metodologias precisam ser atualizadas, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente utilizava lá na década, sei lá, de 2000, né, para ajudar os empreendedores, não sei se vale tanto hoje, né? Assim como as técnicas que a gente utiliza hoje, 2020 e pouco, serão as mesmas usadas em 2030. Você mesmo comentou, né, que a inteligência artificial vem e está mudando as coisas. Então, por exemplo, quem não usar isso e não usar de uma forma efetiva, né, vai acabar ficando para trás, né? Então, por exemplo, outra questão, né? Antigamente a gente utilizava muito o marketing, assim, ou a publicidade como um canhão, né? Então você divulgava ali massivamente nos jornais, na TV e no rádio, e você formava aquela consciência nos clientes, né? Nos consumidores. E aí o cara acabava comprando teu carro, teu apartamento e tudo mais. Hoje em dia, com a tecnologia, com a internet, a gente tem muito mais poder na mão dos clientes. Então hoje, quando a gente vai comprar uma TV, a gente vai buscar umas 5 marcas diferentes, né? Uns 5 modelos em cada marca, 5 canais diferentes, né? De comprar uma televisão, eu posso comprar pela internet, por uma loja, né? Por um distribuidor, enfim, tem diversas formas. Então, para o cara tomar uma decisão, ele vai consumir, vai usar um monte de informações que antes não existia. Então, se a gente utiliza a técnica para vender, né, de 10, 20 anos atrás, hoje não funciona tanto. O que a gente tem orientado hoje, né, em relação aos empresários, aos novos empreendedores? Justamente esse entender as coisas do ponto de vista do cliente. Como o cliente está muito empoderado, tem muito poder, muita informação agora, aquela assimetria de informação não existe mais. É capaz que o teu cliente entende mais que você, né? Quando você vai comprar uma TV, às vezes você entende mais a TV que o próprio vendedor ali, né? Então a gente está orientando muito as pessoas justamente isso. Pô, entender do ponto de vista do cliente o que ele quer. Para que ele quer aquela TV? Onde que ele já foi buscar aquela TV? Você sabe que ele foi na internet, isso, aquilo. Para daí você adaptar o teu discurso justamente em função daquilo. Então, ao invés daquela coisa de ficar empurrando, aquela coisa de vendedor chato ficar empurrando uma coisa, não, primeiro você entender o que ele quer. É como se fosse uma consulta médica, né? Eu não vou sair receitando remédio para você sem entender qual que é a tua necessidade, tua dor, né? Então, a gente começa fazendo perguntas, entender a tua, né, o teu contexto, para daí encaixar uma solução. Né? Falando até um pouquinho mais nisso, porque isso se desdobra em um monte de coisas. Pode ser que você tenha um cliente que não deveria ser o teu cliente. E se você ficar com aquele cliente, você vai eventualmente começar a perder dinheiro. Né? Então, às vezes, não é só vender, tem que vender bem. Né? E vender bem, você precisa entender o teu cliente e aí começar a usar todas essas informações que você tem. Porque essa é uma outra coisa, né, que a gente tem hoje disponível. Muitas informações e muitos dados. Agora também é preciso entender o que fazer com essas informações e dados. Então, hoje em dia, para ter um negócio saudável, a gente precisa de um volume de informação muito grande, né? Porque o mercado fica mais competitivo com mais informação, né?
Então, o teu concorrente está melhorando ali a forma como ele utiliza aqueles dados. Então, dependendo da forma como você utiliza aquilo, você ganha 1%, 2% de margem e assim por diante, né? Então, você se torna mais ou menos competitivo no teu mercado. Sem informação não há como avançar, né? Pedro, para a gente finalizar, deixa eu lhe perguntar rapidamente sobre a questão de startup, né? Santa Catarina é um celeiro de startup, nós perdemos apenas para São Paulo e também não dá para comparar, né? São Paulo com Santa Catarina. Olha o tamanho de São Paulo com Santa Catarina. Sim. Joinville vai bem, Chapecó vai bem, Florianópolis vai bem, Blumenau também. Nós temos muitas e startups importantes por aqui. E eu imagino que uma das perguntas que se faz é o seguinte: qual o tempo de uma startup para dar retorno, hein? Essa é uma dor de quem abre uma startup, não? Esse aí é o desafio, né? Falando assim, explicando um pouquinho para o público, né? Uma startup é uma empresa, né? Como qualquer outra. Qual que é a diferença delas? Que elas têm um potencial de crescer muito rápido. Então, ao invés de você criar digamos assim, vou criar uma padaria, vou ter um café, um pãozinho, um gourmet, etc. Você tem uma taxa de crescimento que varia muito em função do teu espaço, da quantidade de colaboradores e tudo mais. Uma startup, por outro lado, usa muito da tecnologia, então ela consegue crescer muito. Pega o WhatsApp, por exemplo, né? Uma empresa que tinha 16 colaboradores e foi vendida por quantos? 16 bilhões de dólares, né? Um tempo atrás. Então, é desproporcional, né? Então beleza, eu vou construir uma startup. Meu amigo, só que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Então, os desafios de empreender tendo uma padaria são uns. Os desafios de empreender numa startup são outros, né? Então, é o jogo que se quer jogar, né? E aí a questão da startup é o seguinte, a gente está falando dessa questão de potencial de ganhar muito, isso significa que é um risco, né? Então, os riscos de empreender nesse negócio, eles são mais elevados que os outros, né? O que exige também um certo nível de preparação, né? E aí, indo para a tua pergunta, objetivamente, varia bastante, né? Mas o pessoal costuma dizer, numa média, bem média mesmo, né? Que os negócios aí, eles começam a encaixar com mais ou menos uns 3 anos. Eles começam a se desenvolver, tracionar aí com 5, e aí eles são vendidas aí mais ou menos com 7 ou tantos anos. Mas assim, essa curva de 7 anos aí depende muito. Tem muita empresa que não funciona, que quebra antes disso, tem empresa que acaba sendo mais rápido, tem empresa que às vezes demora mais tempo para crescer, mas a hora que cresce, cresce demais. Tem empresa que cresce bastante e depois acaba estagnando. Então, é um jogo que, né, varia bastante, então é bem relativo. Pedro Chioga, coordenador executivo da Fundação Softville, nosso muito obrigado, sucesso e até uma próxima oportunidade aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse nosso universo e convido todo mundo, né, para quem quiser entender um pouco mais sobre, e nos visite lá, nos contacte na Fundação Softville, né, para entender um pouco mais desse universo de tecnologia, inovação, startups, né, empresas que têm o potencial de alto crescimento.